Olá, saudações e bem-vindo, caro telespectador, a mais uma edição do programa Olho Visionário. Antes de irmos aos assuntos que marcam esta edição, queremos pedir as nossas sinceras desculpas por não termos levado a si na semana atrasada a edição deste programa, deveu-se aos problemas técnicos. Estamos perdoados? Certo, muito obrigado. Bem-vindo a mais uma edição do programa Olho Visionário. Josias, boa noite. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para avançarmos com o nosso programa que decorre quase em todas as sextas-feiras, sim, dizia. José Felipe, muito boa noite. Muito boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas do painel, Josias. Boa noite, ao apresentador, Paulino. Estamos mais para uma edição para o Olho Visionário. Vamos avante. Certo. Entre vários assuntos que marcam esta edição, vamos falar do trabalho ligado à limpeza que está sendo levado a cabo ao nível do Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo. Também o governo do distrito de Vilanculo disponibiliza 250 bolsas a igual número de jovens para se formarem em vários cursos ligados à hotelaria e turismo. Fora do distrito de Vilanculo, vamos falar de alguns casos que com recorrência têm acontecido ligados à Polícia da República de Moçambique, que tem vindo a se desviar daquilo que é o seu papel. E pedimos a sua companhia nesta edição. Josias, antes de irmos para estes assuntos e outros, qual é o seu fato da semana? Para mim, o fato de semana trago aqui como fato de semana tem a ver com como é que se diz? A subida galopante dos preços. Aliás, sim, dizia, tem a ver com a subida do preço de produtos alimentares. Sobretudo, eu não sei até que ponto a INAI tem vindo aqui em Vilanculo para fiscalizar uma e outra coisa, porque nós temos notado ali, uma vez eu passei, não vou citar aqui o nome, porque talvez estaria a pôr em causa tal instituição. Passei por lá e queria comprar uma certa coisa lá, para ver se podia levar para casa, mas o que eu notei, o mesmo conteúdo estava fora do prazo. Então daí me perguntei o que isto significa. O que a INAI faz, afinal de contas, sobretudo aqui no distrito de Vilanculo. Então, mais uma vez venho para esta forma, chamar a atenção a quem de direito a nível do distrito, para ver se pode melhorar uma e outra coisa na fiscalização. É mais ou menos isso. José Felipe, seu fato da semana? Bom, eu vou acumular o fato da semana por termos não colocar no programa no ar da semana passada. Eu vou ter que recuar. Não vou fugir de regra. Eu elegi o fato do aparecimento de um organismo, pela primeira vez na província de Inhambane. Estamos a falar de uma fundação. E essa fundação chama-se Fundação Yacina Uji. Esse jovem carismático, esse jovem que sempre deu o seu esforço, o seu amor a comunidades, apoiando em todos os quadrantes, em gêneros alimentícios, material escolar e mantas nos hospitais. O seu sonho surtiu efeito. Foi oficializado na segunda-feira passada, através do governo de Moçambique, a Fundação Yacina Uji. Através desta fundação, ele vem a se juntar a outras fundações gigantes que já funcionam dentro do nosso território. Estamos a falar de Fundação Graça Machado, João Guilherme Chissano, Armando Emílio Guebuza, o Leite Couto, Marcinho dos Santos. Ele também junta-se a esta fundação. É uma honra, é um jovem, e aconteceu isto no mês de agosto, que é o mês da juventude. É uma honra grande para o nosso distrito de Vilanculo, a nossa província, termos um jovem desta dimensão em que realizou o seu sonho. A partir desta fundação, nós todos estamos de olho e precisamos que tenham mais apoio, esforço espiritual, de modo a tenha mais força e vontade de continuar com o seu trabalho. É mais ou menos isso que eu procurei trazer aqui como meu fato da semana,
e saudar o empresário e ativista social e assim na Mojuque e avante, estamos juntos. Certo. Está em curso desde a última segunda-feira aqui em Vilanculo a formação de agentes e funcionários do Estado em matérias de mudança de comportamento e cultura organizacional. De que forma esta formação vai trazer valia para os servidores públicos? Começo por Josias. Bom, acredito que isto trará um grande ganho, sobretudo no atendimento público, porque o que tem se notado por ali é normal. Tu vais numa instituição, você é bem preocupado, você saiu de casa talvez com um tempo determinado, em algum momento você chega naquela instituição, é normal você chegar a encontrar alguém que seria naquele momento a te atender, em vez de prestar atenção em você, dá mais atenção talvez ao telefone, ou porque está aí a mexer uma ou outra coisa que se calhar naquele momento não é tão interessante em relação à preocupação que o utente traz. Então, em algum momento isto vai trazer, na verdade, aquilo que se chama ética profissional. Então, será um ganho para nós aqui no distrito. José Felipe? Bom, para mim, em primeiro lugar, queria agradecer o esforço que o governo está a fazer em procurar formar esses funcionários públicos. Em segundo lugar, quero endereçar os meus pésames à família lutada sobre o desaparecimento físico de 2 colegas da função pública, por sinal ambos trabalhavam na mesma instituição, que é a Secretaria de Estado do Governo. Que Deus o tenha e suas almas descansem em paz. Em relação ao programa de formação desses funcionários, eu penso que é uma valia, como dizia o Samora Machel. Ser trabalhador do Estado deve possuir, neste caso, responsabilidade e exige por si próprio o patriotismo. Muitas das vezes nós temos assistido o contrato, lança-se o contrato, estão lá os jovens, mas não passam de uma formação do perfil como deve se comportar como funcionário do Estado. Porque o funcionário do Estado tem que saber, tem que ter regra de como atender o povo, porque ele é servidor do Estado para servir o povo. Então, mediante esse programa que veio, eu penso que vai ajudar bastante para os demais funcionários que estão lá, se calhar é pela primeira vez que estão sendo formados, estão a ter um pacote, o perfil, o que é ser funcionário do Estado. Pese embora já passaram várias ações que têm vindo sendo desenvolvidas dentro do Obra do Estado, mas temos resgatado um pouco o ideal de Samora Machel, que ele diz ser funcionário do Obra do Estado. É uma honra. Se é honra, por que se diz uma honra? Estar em frente de um povo é uma honra. E temos que aceitar esse todo o perfil. Daí que com esta formação, eu acredito que é faseada, vão surgir mais formações de modo a integrar e enquadrar a todos. Porém, só para terminar, houve uma chamada de atenção na mensagem do senhor administrador do distrito, quando a abertura, estamos a falar da abertura da própria cerimônia da formação, chamou a atenção aos presentes, dirigentes lá presentes, em que, carregando essa bagagem, é para poder disseminar nas suas instituições, de modo a que os outros que não tenham acesso naquele momento, porque o pacote está para 120 pessoas, e funcionários do distrito de Vilanculo são muitos. A partir desse, nosso espelho que está lá à frente, possam disseminar a outros colegas nas instituições com base nas mini capacitações, de modo a consumirmos junto este bolo de atender bem ao público. O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo, William Simão Tunzini, juntou-se no sábado antepassado com alguns moradores do bairro 5º Congresso, concretamente na zona de expansão, numa jornada de limpeza. Lançou na ocasião um reto para aqueles munícipes que têm seus espaços comprados há muito tempo, mas que não estão a fazer o seu uso e aproveitamento, onde disse que serão retirados o doate. Josias, o que acha que essa decisão poderá melhorar, principalmente numa altura em que estamos a construir a jovem cidade de Vilanculo? Na verdade é que se nós precisamos de uma cidade mesmo, bem dita cidade, em algum momento temos que levantar a nossa mente e reparar no que nós queremos. Agora, se o presidente do Conselho Municipal participa em jornadas de limpeza, se a memória não me trai,
Isso é uma boa iniciativa, é chamada de atenção para todos os municípios, sobretudo esses que têm espaços por aí, entretanto não aproveitam nada. Então, talvez é chamamento de atenção, não é? Para eles perceberem que, na verdade, não pode adquirir só um espaço, mas sem nenhum aproveito, partindo do ponto de vista que a terra, na verdade, não é de ninguém, é do Estado. Agora, o que se faz é o uso e aproveitamento de terra. Então, você não pode ocupar um certo espaço sem que faça qualquer coisa. Então, eu penso que é mais ou menos isso. José Felipe, como é que olha para o presidente William Simão Tonzini, homem incansável, dedicado, humilde, trabalhador. Essas tarefas sempre ele fez. Na sua governação, é um homem que, junto com sua comitiva, já visitou todos os mercados da cidade de Vilangoa, nas jornadas de limpeza. É visível, todos estamos a ver. Em relação a locais ou por outros escombros ou talhões desocupados, uma campanha, existe um documento que já foi anunciado para a RTVC, em que todos os terrenos que não estão ocupados devem merecer uma limpeza e ocupar imediatamente, com o risco de ser retirado o doate. É um alerta, o povo tem informação, é um trabalho que a autoridade está fazendo, eu penso que temos que acatar, porque afinal de contas a limpeza tem que iniciar da nossa própria casa. Depois vamos ver já as ruas e a própria nossa cidade e instituições do Estado. Contudo, desejo que avante com este trabalho, mas temos que apoiar. Estou a entender que há um vazio aqui, que é na área da urbanização. A urbanização tem que estar lá. E entendo que se calhar estão a acumular os poderes, mas enquanto estiver a pensar em outras atividades, o vereador da urbanização, com o seu tempo da área, devem continuar a fazer esse trabalho para mobilizar a população, abrir vias de acesso, fazer limpeza nos bairros, cortar espinhosa, é tarefa da urbanização. Há necessidade urgente de encontrarmos um indivíduo capaz de colocar no lugar da autoridade, pese embora tivemos uma perda de um quadro, no quadro ministerial da urbanização, mas o presidente está carregado todo o fardo, porque não pode deixar o barco na margem sem colocar no leme para poder navegar e ir à frente, porque afinal de contas nós queremos construir a nossa cidade. A presença do presidente Tonzini nos bairros está a informar o povo, está a educar. Ele é um pedagogo inato. Está a dizer ao povo que temos que limpar a nossa cidade. Temos que construir nossa cidade em conjunto. Por isso nós, como povo, como munícipe, cidadão, temos que abrir as nossas mãos em conjunto para construirmos a nossa cidade. Mas também indo naquilo que é o princípio do presidente do Conselho Municipal, essa iniciativa dele, né? Há certas instituições também que estão dentro da cidade que em algum momento deviam parar de se perguntar. Falávamos aqui nas edições passadas, ou numa das edições passadas, por exemplo, falamos do comando distrital da PRM, está no coração da cidade, ainda tem aquele muro de Espinhosa, não é? Dizia também o colega Geoff God no passado que naquela rua do hospital é normal você ver casas do Estado, não é, com vedação de caniço. Nós estamos dentro de uma cidade. Então, é este momento que, para quem é jovem, né, devia pensar nisso, que vamos colocar como é que se diz? É 240 essa nossa entrada, assim. Porque nos serve de cartão de visita. Então, em algum momento, para quem vem de fora, ao entrar, tem que, na verdade, ver que, sim, senhora, estou a entrar numa cidade. Então, logo encontra um comando, não é? A Igreja Católica já fez muro, não é? Agora estamos a ver aí a Igreja Metodista, não é? Também está com muro. Aquela casa vizinha, não é? Também tem um muro. Agora, só nos falta aí no comando. E naquelas residências também ao lado da Piquete. É uma vergonha. Aí, em algum momento, deviam limpar ali, ficar limpo. Não é o que está acontecendo agora. Agora, não só falamos a gestão... Aliás, colocamos como desafio a existência de cemitérios nos bairros. Agora, o presidente também devia, por onde ele passa, onde ele faz limpeza, procurar verificar até que ponto a existência dos cemitérios aí nos bairros vão se alastrando. Então, é uma forma que, na verdade, isto aqui tem que se procurar
limar da raiz ainda assim. Então tinha que haver um diálogo entre o presidente do Conselho Autárquico de Vilanculo E os munícipes. Ok. Os munícipes, sim. Até porque se existir uma coordenação, tá, não é? Acredito eu que pode se remover aqueles corpos. O setor da organização é responsável por isso. Então, nem precisava pode se remover para aqueles lá. corpos. O presidente faz comício. Vão ser- O setor em si, cria equipa de diálogo, vai ter com a família, conversa com a família, retira-se para o nosso cemitério geral. Porque, está a ver, Paulino, por exemplo, aí em Gamela temos o cemitério de Gamela, temos dos muçulmanos. Se tu fores entrar um pouco para dentro, vais encontrar um outro cemitério, é de uma outra família. É só para citar exemplo, mas isso existe em vários bairros dentro da nossa cidade. Então, dizíamos nós que isto tem que ser desafio. Ok. Sim. Certo. Na passagem do Dia Internacional da Juventude, o governo do distrito de Vilanculo assinou um memorando que visa disponibilizar 250 bolsas de estudo a igual número de jovens. Qual é a análise, José Felipe, que faz em relação a esta iniciativa do governo do distrito de Vilanculo ao abrir este espaço para a nossa juventude que nos últimos tempos tem vindo a clamar pela falta de emprego e também espaço de habitação? Primeiro, parabenizar a iniciativa do governo. Não só é obrigação do governo, tempo de olhar pela sua juventude. E parabenizar também por essa Semana Ser da Juventude, o mês em si, agosto da juventude, já apareceu uma oportunidade que sempre os jovens clamaram. É aquele jovem que está lado a lado em várias batalhas para o desenvolvimento do nosso país e da nossa cidade em particular. Nós observamos em momentos, em todo canto da nossa cidade está lá o sistema TIC-TAC, graças ao trabalho de jovens na luta contra o Covid-19. É uma grande valia. Esperamos que haja uma transparência na atribuição dessas bolsas por parte do governo para esses jovens que se entregam dia a dia, de modo a lograrmos futuros profissionais nessas áreas que foram selecionadas. Outro, porém, pensemos em fazer uma melhoria na seleção desses jovens. Um jovem com um perfil que ele entenda ser dado um bem precioso que é uma bolsa, que nos traga o resultado do seu trabalho, para evitar exatamente ser aquilo que nós acompanhamos, cerca de, entre aspas, Fogo Matalani. Foram para lá com um objetivo retirado devido a outras causas. Então, esse jovem nosso deve ter a consciência, vai à batalha, volta com o fruto, para desenvolver o nosso Vilanculo. Josias, como é que olha, o governo do distrito de Vilanculo disponibiliza 250 bolsas a igual número de jovens para poderem se formar em diversos cursos, com destaque para hotelaria e turismo, inglês, panificação, culinária, entre outros? Bom, e até para mim eu posso dizer que o governo pensou bem porque são desses jovens que é o futuro da manhã. Agora, olhando para o ponto de vista, aliás, olhando para aquilo que se refere à atribuição das bolsas, mesmo para esses jovens, é um ganho sim, porque são desses jovens que depois da formação, ou seja, após da formação, eles poderão voltar. E ao voltar de lá não pensa que logo vão ter emprego como tal, mas sim das experiências que lá foram buscar. Vão voltar e serão empreendedores. São desses que, por sua vez, podem ser panificadores, como dizia, vai ser padeiro, este outro, vai ser aquilo. Pronto, aquilo será um ganho para ele. Até existe uma possibilidade ainda de empregar aqueles que não puderam lá participar. Ele criando, talvez, quem sabe, criando como é que se diz, takeaway, ou uma cabana aí para fornecer comida, mas aquilo. Mas agora, tem que ser alguém, na verdade, formado na área. Não é? Mas não só. A seleção desses jovens, sim, não é um ganho, olha, partindo do ponto de vista que Vilanculo também é um sítio de referência em termos turísticos. Então, nós temos muitos lotes aqui que a vinda desses jovens será um ganho também para aquilo que será a imagem da culinária moçambicana nas instâncias turísticas. Com isso, partindo daquilo que eles vão lá poder aprender. Então, acredito que vai ajudar mesmo no desenvolvimento do próprio distrito. Nós falamos no dia 6 de agosto, em curso, a passagem de um ano da assinatura de acordo de paz e reconciliação
nacional ou simplesmente o Acordo de Maputo. Mas os ataques armados continuam a se registrar, é verdade, de uma forma esporádica. Qual a sua observação, Josias, em relação a este ano? Primeiro, qual a avaliação que faz um ano da assinatura deste acordo? Para mim me torna difícil fazer uma avaliação positiva, porque se celebrou um acordo entre aspas, né, de paz, né? A pergunta que eu me faço é que até então nós não estamos em paz. Mas talvez antes de pergunta me dizer o seguinte, isto, eu não sei se tu te imaginas alguém com pulgas nos dedos e sapatos, não é? Com piolos na cintura e uma careca bem limpa. Que é fácil perceber. Então me torna difícil, na verdade, dizer se estamos em paz ou não. Agora, olhando para o presidente da nação, que ele é o supremo da nação, talvez diria o seguinte, iria me recorrer naquela fábula filosófica dos dogmas, que diz o seguinte, um certo pai, não é, tinha lá os seus 2 filhos, entretanto, um deles era aquele que sempre gastou da herança do pai fora, sempre foi curtir fora, foi alguém que curtia por lá fora, só que chega a um certo tempo, ele viu que nada já tinha, preferiu voltar a casa, voltar da casa, chegou, o pai o que fez, foi buscar na melhor ovelha que ele tinha e celebrou. A melhor roupa, sim, tá vendo? Celebrou uma grande festa aí, não é? Isso aí é memória do seu filho que ele julgava que estava desaparecido. Afinal de contas, ele estava lá, na verdade, a gastar a herança do pai. Mas o que acontece é que o filho que estava com ele aí em casa diz, para papá, será que você está bem de cabeça? Eu estou aqui em casa contigo todos os dias, eu a trabalhar de dia e noite, nunca me fez algo do gênero. Agora, com isso, eu quero dizer o quê? Que se calhar, neste momento, o presidente da nação não podia estar mais virado para o próprio Issoufou Mamadou como tal, mas sim ir ao encontro do próprio Nhongo, procurar saber o que ele precisa, na verdade. Porque neste momento aqui o Nhongo está perdido para mim. O Nhongo está perdido, é um filho moçambicano que está perdido, mas que este precisa neste momento de ser acolhido. Agora, partindo do ponto de vista que ali existe uma divergência entre Nhongo e o Issoufou Mamadou, a possibilidade é muito menor dos dois se encontrarem para ver se pode-se voltar a tecer um ponto inicial que nos traga a paz que nós precisamos. Então, a minha avaliação é mais ou menos isso. Até então nós estamos em paz. Nós estamos em paz. José Felipe, um ano da assinatura deste acordo, qual a sua avaliação? Bom, eu vou reparar em duas vertentes para fazer a análise da abordagem deste assunto. É um ano. Acordo de cessão das hostilidades, goza paz, Maputo, tudo bem. Aspectos positivos. Passos avançados já estão sendo dados. Graças ao esforço do Presidente da República, criou o diálogo, criou o encontro, assinaram. Há ações visíveis. É o caso da DDR. Há a integração de militares da RENAMO, que já ostentam patências. A título de dezembro nós vimos isso, foi em Cabo Delgado, onde uma cidadã foi patenteada para dirigir o setor de trânsito da cidade de Maputo, nós vimos, pertencente à RENAMO. Mas outros, na cidade da Bercha, das operações, se não estão em erro, de uma esquadra, é da RENAMO. Então, aquele memorando, aquele documento está sendo seguido. Isso vai até 2021, se não estou em erro, para junho. É um processo. Todas as bases estão sendo localizadas de modo a serem desmobilizados, desmilitarizados e serem integrados. Este é um aspecto positivo. O aspecto negativo é que os ataques ainda continuam, devido a esta cisão dentro do partido do RENAMO, como dizia o meu colega. O sentimento, podemos dizer na maior parte que não estamos em paz, mas estamos em paz sim, só que quando você pega o seu carro agora mesmo para enxope, há diversos sim pelo caminho. Se está em paz ou não, para responder a pergunta do colega. Mas esforços estão sendo evidenciados a partir do nosso Presidente da República, mas cabe exatamente esses órgãos procurar um mecanismo. Estou certo eu que o representante das Nações Unidas que trabalha neste organismo do processo de DDR
foi enviado para ir falar com o Nhongo. O Nhongo simplesmente ignorou. Ele diz que mandou um documento para o Presidente da República dar a resposta. Agora, eu não sei o protocolo como é feito, se ele tem de escrever um documento a exigir assuntos ao Presidente da República. Uma vez o acordo está feito lá, é para cumprir o que está escrito lá. Eu não tenho um manancial daquele dossiê, mas existem assuntos ligados à DIDER que estamos a ver que está em curso. Se existe uma outra página para a integração em outras áreas, havemos de perceber quando chegar o momento. Porque estou a ser o Presidente da República, junto com o seu governo, que é o governo de Moçambique, está a cumprir um tal pacote. Pese embora essas borbulhas, essas pedras não deixam andar. Enquanto Nhongo continuar a fazer das suas, não poderá surgir um outro acordo, sobretudo como forma de calar as armas? Pô, como dizia o colega aqui, vontade, coragem, abnegação do presidente e pode ir usando todos os mecanismos de dialogar com o Nhongo. Exato, mas é assim, Paulinho, indo nessa pergunta que você me faz agora, ainda Nhongo lá, será que existe uma possibilidade de fazer ainda um outro acordo? Seria aquela história de macaco, de ir limpar as mãos, quando volta, toca ao chão, chega no terreno, as mãos estão sujas. Está a perceber? Então, em algum momento, nós precisamos, aqui o que está em causa, o Nhongo não reconhece o Issoufou Mamadou. Agora, se ele não reconhece, na verdade, existe uma ignorância total. A única forma, segundo aquilo que dizia o colega, se existe um intermediário como tal, talvez servir-se desse intermediário para que o presidente da nação, que ele é pai de nós todos, independentemente seja Nhongo e quem for, mas ele, como pai, tem essa obrigação de ir ao encontro do Nhongo. Imagina, você está diante de um teu filho, não é? Num caminho de suicidar-se, não é? Talvez quer se deixar cair numa ponta ou numa ponta das duas. Mas, entretanto, ele lá coloca certas exigências. Olha, papá, para não me matar, quero que faça isto. Você não pode deixar de socorrer teu filho. Tens que procurar meios termos, não? De fazer, sensibilizar o seu filho, fazer perceber. Até ganhar. Sim, até conseguir retirar ele daquele ponto onde ele está, para ver se podemos voltar um pouco atrás. José Filipe, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, decretou um novo estado de emergência como forma de travar a propagação da Covid-19. Como é que avalia a primeira semana ou os primeiros dias deste novo estado de emergência, sobretudo em relação ao comportamento dos cidadãos? Ainda vou repetir, citar a representante das Nações Unidas, Jamila, que dizia ao Presidente da República, na terceira fase de prorrogação, que foi uma medida acertada. Mais uma vez voltou a acertar o Presidente da República. Pese embora muitos podem fazer suas críticas, mas aquilo serviu para salvar vidas humanas. Ele pensou no seu povo, porque está no coração dele, que tinha que procurar salvar vidas humanas. E este processo enquadra-se naquilo que se chama atrasar o pico. Só para ver, irmãos, com a província de Inhambane, no dia 12, quando a cidade de Inhambane faz 64 anos, registra-se no seu quadro os 50 que estavam numa fase de recuperado, 0. Todos recuperaram. Novos casos, 0. Então, significa que o trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito. Agora, em relação a esse período que me coloca, eu penso que o povo, por si próprio, está a consentir. Está a consentir na medida em que procura acatar tudo que foi emanado como medidas para continuarmos a usar as máscaras, lavar as mãos, usando sabão ou cinza. Quando colocamos a rua nos chapas, temos que observar o efetivo dentro do autocarro. E todas essas medidas procurar exatamente atrasar o pico e chegarmos nesse pico de setembro já com mais ou menos 0 casos em Moçambique, todos recuperados, rumo para o desenvolvimento do nosso Moçambique. Porque afinal de contas, o que nós queremos? Menos ignorância ao lado. Vamos acatar as orientações do governo para seguirmos à frente. Josias, como é que avalia os primeiros dias do novo estado de emergência em curso no país? Neste momento aqui, ainda é notável a ignorância na sua totalidade. Eu até ontem estava a ver uma reportagem pela STV, aquilo estava na província de Manica, assim como Maputo. Existem muitos utentes que se fazem na rua, no aglomerado, sem respeitar aquelas medidas. Não traziam com elas a máscara. Então, veja só, agora Maputo está num ponto muito crítico. Já é transmissão comunitária. Mas agora, até então, há certas pessoas que
não tenha em mente que coronavírus na verdade existe. Agora, veja só, imagina só se o presidente da nação não tivesse prorrogado mais uma vez, não tivesse dito mais uma vez estado de emergência, o que seria deste? Nem mesmo agora que ele ainda voltou a decretar. Sim, voltou mais a decretar, não é? Agora, até ontem tivemos mais 2 casos, não é? Agora, 2 casos de morte. Mais 2 pessoas que morreram pela doença Covid-19. Agora, é difícil. Talvez aqui seria, desta forma, chamar a atenção, não é, aos demais que, olha, não vamos ignorar. O coronavírus, na verdade, está a matar. Se até na Europa mata daquela forma, imagina para Moçambique. Agora, nós não temos condições assim, talvez, que podem nos garantir uma ou outra coisa, mas o pouco que nós temos que abraçar isso, vamos respeitar as medidas, as medidas adequadas para tal. O programa Olho Visionário sai para um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19: febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se que remediar. Proteja-se! O programa Olho Visionário volta para a segunda e última parte. O presidente da República de Moçambique lançou recentemente uma iniciativa denominada Um Distrito, um edifício condigno para Tribunal Judicial Distrital. Josias, como é que olha para esta iniciativa e quais é que são os ganhos que prevê com a efetivação da mesma? Bom, este é um ganho para todo moçambicano. Afinal de contas, quando se diz uma governação inclusiva, posso ainda sublinhar nesse sentido, porque a justiça sempre nós precisamos. Agora, são esses tribunais que regulam, são esses tribunais que são instituições que servem como é que se diz? São essas aliás, sim, são esses tribunais que poderão trazer consigo certas normas para o bem da comunidade. É um ganho, sobretudo, veja só, aqui na província de Inhambane, em Açores não temos nenhum edifício, acho que não temos até mesmo edifício mesmo de tribunal, não temos. Não só em Açores, Mabote, Funhalor, Mabote, não é? Funhalor, então é mais um ganho. Isso é de louvar essa iniciativa do presidente da nação. José Felipe? Em relação a este ponto, nós estamos a dizer que a iniciativa, eu sempre remo na perspectiva de obrigação do governo criar condições condignas para seus funcionários. Esta classe já há bastante tempo reclamava ter edifícios. Há tempos, se recordarmos de Vilanculo, onde funcionava o tribunal, onde funcionava a procuradoria, era mesmo nas próprias instalações do governo distrital, onde um magistrado, um procurador não podia sentir-se à vontade. Mas face a isto, a evolução está aparecendo, a economia está evoluindo, é o momento já de vermos já em prática edifícios condignos para esta classe. Isso foi testemunhado também na nossa província de Inhambane, quando a visita de Sua Excelência Presidente da República, no distrito de Inharim. Perante essas atividades, há um puxão do rei, Presidente da República disse que deve servir para todos a nível do país, aos profissionais da justiça, em que
não podemos apenas acumular processos dentro das nossas instalações. Para não acumular um processo, temos que optar por uma atividade educativa. Educar a sociedade, o cidadão, para perceber que fazer mal é um erro. Não podemos só condenarmos porque estamos no ar-condicionado, temos sofá porque estamos no tribunal, fazer ver que você é justo. Justo, ninguém é justo nesta sociedade, mas sim, procuramos educar a sociedade, cumprir com as normas e acelerar o ato processual, de modo a nossa sociedade estar livre de poluição de meios negativos. É de louvar bastante, como dizia meu colega, esse esforço do governo, ele vai continuando, mas, porém, não se esqueçam que agora está a atacar a área da área judicial, mas é um programa que está em manca desde muito, que é um distrito, um hospital. E está acontecendo e nós assistimos muito mesmo esse programa, porque, afinal de contas, na área de educação nós estamos no topo, temos muitas escolas, agora tinha que reparar os hospitais, a área de saúde, agora está na área dos tribunais. Quiçá, daqui a pouco vamos ver a área da agricultura, para ter também instituições com dignas, mas eu acredito que eles têm, através das ONGs, temos um projeto de sustenta, é possível que estejam a melhorar também as suas instalações. É um programa de desenvolvimento do país. Justias, qual é outra iniciativa que gostaria que o governo moçambicano implementasse neste círculo de governação? Eu não vou fugir muito daquilo que o colega falava. Agora, o Presidente da Nação, ele viu a necessidade de todo cidadão moçambicano ter acesso à justiça. O que nos falta agora, nós temos que parar, levantarmos, olharmos para aquilo que é a própria nossa economia. Agora existe o projeto Sustenta como tal. Agora, o projeto Sustenta, por mim, eu acho que devia mais, não é? Procurar alargar, procurar explorar mais aqueles sítios que tem uma matéria produtiva, uma matéria que facilita-nos a própria produção, porque a machamba é a fonte para nós todos. Agora, eu acredito que devia estar mais centralizado neste projeto de sustento que está mais virado para a agricultura. José Felipe, 15 instruendas foram engravidadas no Centro de Formação Policial em Matalana pelos seus instrutores. Esta má prática acontece numa altura em que temos vindo a registrar alguns membros que juraram a bandeira a desviarem-se daquilo que foi o seu juramento. Qual é a sua análise? Bom, primeiro dizer que é triste na corporação esta prática. É triste, passando a citar as palavras de saudoso Samuel Machel, ele dizia: não criamos o destacamento feminino para oferecermos namorada aos comandantes. Então, essa chamada de atenção, hoje estamos a lembrar essas palavras, mas essas palavras deviam estar integradas nas aulas de educação política dentro de formações. É no exército, é na polícia, tinha que aparecer sempre esse chamado de atenção. Acredito que já foram esquecidas essas palavras, surgem esses atos. Mas deixa fazer um reparo sobre o próprio prefeito da polícia. Nós sempre estamos a reclamar, nas edições anteriores estávamos a reclamar sobre a atuação da polícia. Nós assistimos hoje a polícia usa a arma como fosse brinquedo. Dispara, baleia cidadãos, agride o povo. Então vem um questionamento. Afinal de contas, as armas servem para o quê? É para ameaçar a população? Mesmo aqui no próximo assistimos nós. Sai uma brigada de 3 pessoas, um tem arma. Está a ir para um mercado com arma. E daí onde ele vai disparar quando beber uma cerveja. É dada esta missão. Afinal, leva essa arma para ir em frente do inimigo. Uma residência assaltada, vocês querem entrar lá para libertar. Vão num combate. Está a ir ao mercado, está a fiscalizar. A algema chamou, chega, leva a arma. Está a levar para onde? Não entendo bem a matéria, mas eu acho isso, estamos a banalizar a arma para amedrontar o povo. E daí leva a arma devido a uma cerveja que está a dever, disparou, furou a perna de uma senhora na pele. Nós vimos isso. Agora, em relação a essas instruendas, é triste, lamentável, mas com fontes fidedignas, um colega saía de Maputo, ia para Niquadala, ia fazer entrega de um carro, deu boleia a 3 jovens.
expulsos há meses atrás, isso, lá em Matalá, indiciados de que amatizavam com as meninas. Já imagina num centro, quando você é aluno, anda com uma moça, o professor não gosta. É isto que aconteceu. Esta é uma hipótese. Os moços prosseguidos, o processo foram expulsos, eram 3. Comentaram com aquele colega, chegaram para escreveram para o ministro. Aconteceu isto, nós fomos expulsos. Evoluiu o assunto. Há uma outra hipótese que foi analisada, isso foi segunda-feira, se não for ou terça, um painel da STV Sucesso, se não estou em erro. Estava lá um jovem, não vou citar o nome. Ele diz claramente que dentro do grupo daquelas moças está lá a filha de um dirigente. É por isso que o assunto foi despolitado. É uma cultura daqueles instrutores lá dentro de Matalã que acontece isso. Mas só devido, escreveram, filha de um dirigente, então pronto, isto despolitou. E saiu à toa. O que é uma atitude não digna dentro do Ministério do Interior. Mas podíamos concordar com algumas hipóteses, porque quando eu lembro em passagens anteriores sobre algumas medidas que surgiam na educação, o aluno levava porrada, era inteligente, mas a porrada educativa, a régua na mão, chegou um momento que já não se dá mais porrada, porque foi encontrada uma filha de um ministro que levou porrada e foi fechado num cacife, na instituição nasceu no Maputo. A partir dali o ministro colocou lei dele, já não se pode bater nessa escola. Resultado, alunos que não sabem ler nem escrever. É um processo. Não estou a condenar que devia se bater ou não, mas há uma regra própria em cada fase, em cada etapa. Agora cada indivíduo vai estudar sozinho com o seu telefone, ninguém te bate, seja inteligente sozinho, seja cientista sozinho, porque o sistema de bater, sistema formal, já termina. Queria elaborar mais ou menos. José Filipe, em relação a este ponto dessas 15 instruendas que foram engravidadas, está a querer dizer que se dentro delas não houvesse uma que supostamente é filha de um dirigente... e aqueles 3 jovens também não tenham escrito... Ok, essa informação teria passado, porque o número de 15 significa já aconteciam uma coisa de 5 ou 6 e tudo passava. Estou certo que iam dar parte e voltavam na formação. É uma cultura daquele centro. Para chegar ao momento de 15, e ultimamente fala-se de 28. Claro. Agora, significa o quê? Em Bela Alta é um campo dessas práticas. Josias, qual é a sua análise em relação a este assunto de 15 instruendas que foram engravidadas pelos seus instrutores? Primeiro, Paulino, permita-me voltar um pouco atrás. Há uma questão que tu colocaste, o que talvez eu gostaria que fosse mais criada como... eu estava a pensar, olha, aqui em Moçambique nós temos muita madeira. Entretanto, essa madeira nossa está sendo explorada e exportada para fora do país. Imagina se o próprio Estado moçambicano dissesse, nós temos visto por ali mobiliário, muita coisa que sai daqui de Moçambique, a nossa madeira vai para a China, e da China volta de novo outras coisas para que é a própria nossa matéria-prima que vai para a China. Agora, por que o nosso governo moçambicano, com esta nossa madeira, não criam mais indústrias? Não é? Seria uma forma de empregar mais jovens, não é? Será uma forma de empregar mais jovens. Nós temos algodão, temos aquela indústria de têxtil de punho. Por que não se pega naquilo depois, não é? Volta no passado como era antes, seria uma forma também de empregar esses jovens, não é? Com essa nossa madeira, muita coisa por ali podia se fazer. Agora, indo ao ponto que tu estás a me colocar, né? Sabe, esses nossos jovens atuais estão num dilema porque mulheres, na verdade, passam mal. Esses jovens, eu tenho a certeza que no começo só para poderem, na concorrência deles para lá poderem estar naquela formação policial como tal, acredito que sofreram, tiveram que corromper, talvez de quem estava lá em frente como alguém dos recursos humanos, se não deram um certo valor, é porque também algo aconteceu. E de lá agora vamos lá ver, já só no próprio campo de treinamento é um sofrimento porque lá existe o próprio instrutor, existe um professor de ética e de ontologia como tal,
Agora, elas são suscetíveis a subordinar todos esses partindo do próprio instrutor, o professor. Se talvez não tem algo qualquer que possa lhe agradar, a única forma que se encontra é se entregar. Mas isso não deixa de ser com que os próprios instrutores como tal são criminosos ao mesmo tempo, porque isso chamamos de assédio sexual. Você como um professor, quer dizer, é crime. Qualquer pessoa que estiver ali tem que abrir, não vou, senão posso estar aqui a ferir a sensibilidade da maioria, mas tem que criar um meio termo de amantizar-se com o próprio instrutor, amantizar-se com o próprio professor para poder alimentar suas expectativas. Isso não faz sentido. Consequência disso, ok, tudo bom, se ela já é namorada ou amantiza-se com o próprio instrutor como tal, o professor como tal, o que é que vai trazer para o público? Nada. Continuação daquilo que a gente assiste. Fala-se de polícia que desvia-se daquilo que é da ética de ontologia dentro da própria... Aprendeu. Sim, porque aprendeu. Aquilo começou de lá, a corrupção começou de lá. E quando se faz a rua, também se torna corrupto, quer pagar aquilo que terá passado lá na formação. Agora, aqui, para mim, esses instrutores deviam ser responsabilizados. Mas não basta só lhes responsabilizar, porque você lhe pune e depois volta a cometer o mesmo erro. Agora, para mim, esses deviam ser punidos de forma exemplar, até não serem expulsos. José Filipe, que medidas... Exatamente. Em relação ao punido, sim, tudo bem. Temos também reestruturar a instituição. Sim. Há um ar um pouco não compreensível. Quando reparo com um polícia civil, é um indivíduo que lida com a sociedade. Deve ter bons modos, receber um problema, resolver. E o polícia não pode ser formado como fosse militar. Chega lá, está a ser mulher, está sendo torturado, há assédio sexual. Ele traz toda aquela experiência e coloca na sociedade. Na polícia, não é para ir aprender a matar. Daquilo que eu percebo. Militar é outra coisa, para ir na guerrilha com a arma. Agora, esses nossos irmãos, com esses instrutores, não sei formados aonde, até pelos ditos que são cubanos e tudo mais, diz que temos que torturar para você esquecer tudo que você trouxe da casa. Não é assim. Tem uma ação psicológica para mudar o instruente quando chega no quartel. Que esta é a nova realidade. Por contrário, senta-se na carteira, estuda-se. Quando você tortura o indivíduo, molha com água, assedia sexualmente, está na sala dela, está a dar aula aqui. Sua esposa. Está a dar sua esposa. Agora, ele traz toda aquela bagagem. Quando chega na sociedade, o que vem à sociedade? Está a ver um inimigo para balear, para estupir, para lhe cobrar dinheiro, assediar sexualmente, bater e matar. Até porque, indo naquela questão que o colega estava a dizer, por que o polícia se faz a rua com arma? Em algum momento faz sentido porque não podemos ver só aqui em Vilanculos, né? Nas grandes cidades, pode-se dar o caso de, numa patrulha, por exemplo, você vê alguém que está sendo raptado. A título de exemplo, dias atrás vimos um senhor aí que foi raptado. Agora imagina naquela circunstância se o polícia traz apenas o chambó e o bandido traz consigo a arma. Não é? É naquele momento que o polícia também pode se servir da arma para se defender, aquilo que se chama legítima defesa diante de alguém que lhe vê que este é perigo para a sociedade, se traz uma arma. Mas o que acontece é que, em algum momento, o polícia desvia-se, não é? Daquilo que é o ponto focal. Não é? Usa a arma para a população indefesa. Ok, eu concordo, mas há uma especialização dentro da polícia para atuar e atender esses casos, que é a interrupção rápida. Exato. Está a ver o que é? O civil é para mobilizar e educar a sociedade. Encontrar alguém a fazer mal, conseguir convencer para desviar-se do rumo, na rua. Só grande cidade, de facto, há outros assuntos que já não chegam ao nosso nível, né? Que medidas devem ser tomadas pelo Ministério do Interior a esses agentes que se envolveram sexualmente com essas instruendas? Olha, dizia o colega há pouco tempo, tem que haver um processo disciplinar. Crime também, porque assédio sexual, posto de trabalho aquilo. É crime. Engravidou filha de dono, se calhar a esposa de dono. Tem que haver, dar lugar a esses processos. Por um lado, aqueles devem ser retirados. E provavelmente substituir toda a equipa de instrutores. Porque vai deixar uma borbulha ali. Formar novos instrutores, existe até, porque estão a acompanhar. Quando acompanha, muda-se, molda-se a mente. Vai para lá com outro tipo de perfil, a saber que vai atender filhos de moçambicanos, ou seu próprio filho, para não marginalizar.
Mudar todo o quadro. Afinal, não costuma haver queda de direção de escola, a partir do diretor todos serem demitidos. Que se demita também todos os instrutores daquela sem informação. Fica um e o outro como exemplar. Estou certo a partir da cozinha. A partir da cozinha, há assédio sexual. Até o próprio posto número 1. É uma cultura. 15, 28 instrumentos é muito. É uma cultura. Retirar todos, se for possível, parar um período não se formar polícia. Formar instrutores com um perfil digno e mandar para Macalá. Josias, 3 agentes da intervenção rápida são acusados de violar sexualmente uma jovem de 22 anos. Como é que olha essa prática? Principalmente nestes últimos dias em que em quase todo o país soa-se mais práticas de alguns membros da Polícia da República de Moçambique. Não só. Sim, é assim, Paulinho, sabe, esta nossa polícia, atualmente, não sei o que está se passando nas suas cabeças, porque dizíamos numa das edições passadas que uma coisa, se calhar a falha está lá ao recrutar esses jovens, mas por mais que exista um bom jovem aí no bairro para poder se engrenar, tendo em conta esse vírus que existe aí de corrupção, aquele que é bom, aquele que é mau, acaba corrompendo e entra lá sem se procurar perceber até que ponto esse jovem se serve e lidar com a comunidade. Agora, olhando para esses jovens por mim também merecem as mesmas medidas, porque eles saíram daquilo que é o fogo, que ele é polícia, que é o garante do bem-estar da sociedade. Pelo que eu acompanhei, interceptaram aquela jovem no portão da sua casa, perguntaram de onde é que vinha, ela disse, venho de casa da minha prima, entregar dinheiro de chiques, mas aquilo, pediram para que ele acompanhasse, e de lá foram consumar o ato. Mas de uma forma violenta, não chegaram de ter uma conversa assim, aliás, não entraram em nenhum acordo. Agora, esses também deviam ser punidos também de forma exemplar, para que os seus colegas, quem pensar talvez futuramente praticar o mesmo crime, pensar naquilo que terá acontecido com os seus colegas. Agora, essa nossa polícia, na verdade, eu não sei o que é que está acontecendo. Talvez aqui, quem de direito, sobretudo o Ministério do Interior, como dizia, deve perceber, procurar saber o que é que está a acontecer no seio da polícia, porque o que está a acontecer parece que já é um fenômeno no seio da polícia. Todo polícia, perante ao cidadão indefeso, age de como quer, ou é bater, ou é matar, ou qualquer coisa que faça. Então, em algum momento precisa se reparar, não sei se podemos associar isso à qualidade de vida que a própria polícia leva, porque isso também pode ser um dos fatores, não é estresse de casa, isto mais aquilo. Lembras que numa das edições aqui dizíamos que o nosso Estado moçambicano devia procurar ver se pode melhorar o salário da própria polícia, não é? Para ver se pode minimizar uma e outra coisa, porque acredito que com um bom salário, não é? Aquela moça, por dizer que estava de achavam que tinha dinheiro. Sim, se fazendo a quando chega no terreno não encontra dinheiro, acharam que a melhor forma de ver. Mas neste momento o governo devia reparar muito mais. Mas também estamos a falar o exército bem equipado, o exército bem remunerado, garante a melhor segurança. Okay. Enquanto não se... E depois, mediante este fato, nas alfândegas agora uma outra vassoura. Todos vão ser transferidos para a Zona Norte. Mas a filosofia foi de que porque lá há muito contrabando, não é isso. É excesso de corrupção na Zona Sul. Só para ser transferido todo para a Zona Norte. Porque agora entrou um caminhão cheio de caixas, mas lá dentro tem lá pessoas. É o tráfico de escravos, neste caso. Mas outros, assim, baianos, saem de lá. O que acontece? Todos aqueles irmãos que estão lá, que ficam nas fronteiras, cobram, passo em passo. Mas quando chegam nessa Zona Sul, ligam. Carro X tem pessoas, então pegam aqui. Talvez a estratégia dele. Então estão a levar esses daqui para lá. Aqueles de lá, vêm para aqui. Para mudar a mente um pouco. Porque para se engrenar numa certa prática leva tempo. É uma estratégia. Daí que dizíamos, retirar todos os instrutores. E se for possível, uma boa abertura clara, fechar aquele centro, transferir o que é necessário, maquinaria, tudo para abrir o centro da pele. Porque está fechado em Amiso. Formava-se também polícias lá. Coloquem no centro. Menos custo, pessoas saem de Nampula para o Centro de Formação do Sul, vão para o centro. Josias, enquanto não se criam essas condições de aumento de salário para os membros da PRM, qual o desafio que gostaria de deixar ficar para o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, o Bernardino Rafael?
Bom, neste momento aqui, tendo em conta que o Bernardino Rafael é o número 1, não é, de todo o deserto, eu gostaria que ele, na verdade, se fizesse ao público, não é? Tentar explicar o que é que está a acontecer. Será que é a própria filosofia dele? Porque não sei se podem estar a sabotar, não sei. Se é uma sabotagem, cabe a eles. Mas, em algum momento, ele tem que se fazer ao público, não é, explicar o que é que está a acontecer. E se aconteceu isto, o que é que tem que se fazer? Porque não basta só se falar na mídia. Nós podemos estar aqui a nos bater isto, mas aquilo. Mas se o processo disciplinar lá não é instituído como tal, tudo voltará a água zero. Então, neste momento, o Bernardino Rafael, ele como número 1, não é, tem que ordenar certas medidas exemplares, não é, para que todos esses praticantes de toda essa indisciplina aqui sejam expulsos. Vimos em Nampula, a polícia mata a polícia. Nem que aqueles 2 homens também foram de interdição rápida, aqueles 2 jovens também de interdição rápida, não é, fiquem presos, mas não vão devolver a vida, daquele jovem. Então, em algum momento, há que o próprio Bernardino Rafael parar e se perguntar, afinal de contas, o que é que está a acontecer dentro dessa organização que eu estou a dirigir. José Filipe, tem algum desafio que gostaria de deixar ficar? O desafio é, como proposta, encerrar aquele centro, levar aqueles instrutores, mandar nas frentes em Cabo Delicado para acabar com o terrorismo. Porque aquilo que estão a fazer terrorismo aí, contra vidas humanas, violando mulheres, né? Vão então contra terroristas em Cabo Delicado, combater para o bem da nação. É uma das medidas. Mas até, para mim, encerrar como tal, não era de ideia. Transferir para bem. Sim, transferir, talvez tirar um e o outro, né? Porque não são todos. Há que prestarmos atenção nisso. É um e o outro que vem manchar, na verdade, aquilo que se chama a polícia da República Popular da República de Moçambique. 28 raparigas para ser um e outro. Não, são todos, tem petisco deles aqui. Temos muitos membros da polícia aqui. Então, um e outro vem. Mas mudanças são necessárias. Só para ver, estavam a me dar o balanço do que acha esse período aqui. Tínhamos que ver o período de 12 dias que foi mudado à vontade, ou por outro, durante 3 meses, 120 dias. Alguma mudança aconteceu aqui na praça. Por isso que eu queria agradecer o comandante da Polícia do Distrito de Vilangola, o Sr. Nhaga. Há um brado, há cartas que foram embrulhadas aqui, conseguem ver. 25 de junho, Chigueno, o que aconteceu? Alguma coisa não estava bem. O povo gritou. São essas medidas que nós queremos. Se falarmos para o Bernardino, ele tem que fazer algo sobre as propostas dadas aqui. Certo, caminhamos para a reta final do programa Olho Visionário, mas antes vamos dar um olhar aos assuntos internacionais. Está instalada uma crise entre pastores da Igreja Universal, com maior destaque em Angola. José Filipe, como é que olha para este assunto? Sobre este assunto eu não vou falar muito, mas vou dar um resumo, porque parece que o cameraman já estava a falar que faltavam 5 minutos. Tem razões esta crise, todas as crises têm razões. A primeira razão é devido a políticas desenhadas para a igreja. Chegaram brasileiros em Angola, então formaram outros padres para em conjunto desenvolver a atividade religiosa. De igual modo para Moçambique, não podemos ficar alheios. Essa crise também, se ainda não explodiu, Moçambique vai explodir. Onde está exatamente o problema-chave? Aquela empresa é produtora de dinheiro. Estou a falar de empresa como igreja, né? Entre aspas, alguém pode perceber mal, mas uma empresa é de produção de dinheiro. Porque tem aqueles dízimos, tem envelope, tem isto, mas aquilo. Estão a produzir dinheiro, não há nenhuma fé. Só eles inventam aquilo que podem inventar. Aí havia a razão fundamental. O dinheiro recolhido nos templos era levado para fora de Angola. Este é o problema-chave. Os pastores locais estavam a observar todo esse programa. Estavam a tirar dinheiro. Isso nós chamamos de quê? Havia a situação de corrupção, branqueamento de capitais e invasão de divisas dentro de Angola. Então, aqueles religiosos locais naturais estão a observar e a lei do governo. Está acontecendo isso, mas aquilo. Esse choque. E acima de tudo fala-se também de racismo. Aqueles brasileiros, quando lá chegaram, criaram racismo em relação ao negro natural de Angola. Então, isso criou um burro. 2 dos bispos foram expulsos, retirados de Angola, um parou em Portugal, o outro para o próprio Brasil. A acusação já querer bater o próprio bispo, que é guerra. Então, há essa situação, mas o bispo é o Macedo, bispo Macedo. E esse bispo também tem influências em Moçambique. Esperemos que essa crise também escale em Moçambique.
Não pense que essas igrejas, e URD principalmente, está só para a fé. Está aí o assunto, tiram dinheiro, divisas para fora. Por que tu não desenvolve localmente? Só para terminar. Há um assunto já no fundo sobre instalações, sobre bens, viaturas e tudo mais. Tem uma intenção de querer levar os bens para Brasil, para a terra dele. Os angolanos dizem não. Esses bens foram adquiridos com dinheiro do povo. Tem que ficar aqui. São instalações que têm que ficar aqui. Por exemplo, temos o Senaco de Maputo. Quando querem ser, vão querer vender para um empresário. O povo moçambique tem que estar de olho. Não, isto tem que servir para a igreja. Continuação do nome da igreja. Querem eliminar porque vocês querem embora, não pode. É mais ou menos isso. Paulino, o que estava a dizer o colega aqui, tudo isso está escrito até na própria Bíblia. Vou dizer em isso. A declarar de Tahanhé Catoage Pumbo. Os espertos poderão viver do sangue dos outros. É o que está a acontecer agora. Toda esta guerra aqui, o objetivo final é dinheiro. Se queixam de racismo, se queixam disto, mas aquilo. Mas se todos comungassem a mesma linhagem na partilha desse dinheiro, até porque não haveria problema. Isto dá para nos abrir a mente, na verdade, que nem são todos que falam da palavra de Deus como tal, que na realidade carregam Deus como tal, mas sim não deixa de ser aquilo que se chama exploração indireta. Você paga mesmo, sem vergonha. Eu estou a fazer o outro enriquecer. Bem, eu tenho a indicação de que o tempo já nos fugiu, mas só para encerrarmos, José Felipe, em menos de 1 minuto, a Rússia diz ter a vacina da Covid-19. Qual a sua análise? Não vou elaborar muito. A Rússia, sim, tem, como outros países também que têm. Está em caso, os Estados Unidos da América inculcou a ideia ao OMS que não pode aceitar que a Rússia diga que tem. Porque faltam fases do ensaio de tal vacina, está na segunda fase. O OMS exige que façam até 3 vezes o ensaio, mas a Rússia diz tudo disponível. Já estou a administrar enfermeiro, já estou a administrar professores a esta vacina, mas ainda não passou na OMS. Porque para poder passar na OMS, deve testar cerca de 800 mil pessoas. E a Rússia diz que eu não vou chegar até lá, a não eu cumprir para administrar o meu povo, porque isso leva 1 ano, 2 anos. E o povo do mundo quer vacina. Logo está aí o conflito entre o bloco do leste e o bloco do ocidente, Estados Unidos da América contra a Rússia. Isso praticamente está politizado. Eu não vou fugir daquilo que o colega estava a dizer, tendo em conta que o tempo já nos foge. Na verdade, o que está a acontecer aqui, já estão a tentar a politizar, na verdade, esta pandemia. Não faz sentido. A Rússia, acredito até a razão de chegar a um certo ponto deles publicar é porque concluíram que, na verdade, a vacina já estava pronta para ser administrada. Agora, é neste momento que a OMS devia parar, ou seja, quem está ali em frente disto devia parar de politizar, mas sim colocar a vacina em uso, porque são milhares de pessoas que estão a morrer. Não tem sentimento. Jogamos fora, boladas entre aspas, né? Jogamos fora aquilo que são jogos de interesses econômicos, mas sim olhamos naquilo que é a vida, que é o valor de nós todos. Muito obrigado. Desta forma, chegamos ao ponto final de mais uma edição do programa Olho Visionário. Hoje não contamos com a presença de Manassés Nhachungwe devido a outros trabalhos privados. E agradecemos a sua companhia. Pedimos para que subscreva o seu canal caso seja novo e não se esqueça de ativar o sino de notificações para ser notificado sempre que formos a ter novidade. E pedimos também para que deixe por baixo o seu comentário, por mais que seja crítico, nós crescemos através das críticas, desde o momento que sejam críticas construtivas, e continue se prevenindo da Covid-19.